Meus queridos, nós que trabalhamos para alguém, certamente esperamos uma recompensa. Você que tem um trabalho, você que nas suas atividades, nos seus labores, trabalha para uma empresa, você recebe no final do mês o seu salário. Aqueles que também, humanamente falando, socialmente falando, praticam coisas erradas, tem a justiça, né? Tribunal de Justiça, tem a justiça, tem um sistema de segurança através das polícias, tem as forças armadas para reprimir as coisas erradas. Então, quem pratica coisa errada também tem uma recompensa pelo seu erro. E na vida cristã não é diferente. Se você pratica coisas certas, você é recompensado por Deus com o bem, com as coisas boas. Se você pratica coisas erradas, sistematicamente, a sua recompensa não é boa. É a lei da colheita conforme a semeadura. Agora, nós que dizemos que somos cristãos, nós que estamos buscando o reino de Deus, esforçando-nos para um dia entrar nas mansões celestiais com Cristo Jesus, a recomendação para nós é que as nossas ações, os nossos atos devem ser conforme os mandamentos de Deus. E jamais nós devemos nos afastar do nosso Criador, jamais. Mas se nós desejarmos sermos vencedores, bem-aventurados, o conselho bíblico é que nós devemos seguir o caminho da obediência. E Deus gosta da sinceridade do nosso coração, e Deus, Ele nos trata segundo a nossa comunhão com Ele. Que tipo de comunhão você tem tido com o seu Criador? Porque a Bíblia nos ensina que Deus é contra os arrogantes. Eu estou falando a respeito desses assuntos porque Deus nos deu aqui uma lição, uma leitura no Salmo 18, do versículo 20 ao 27, que diz assim para mim e para você. E eu quero convidar você para nós lermos esta leitura maravilhosa. Eu disse Salmo de número 18, do versículo 20 ao 27, que diz assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha retidão, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus. Todas as suas leis estão diante de mim, não rejeitei os seus decretos. Também fui sincero perante ele e me guardei da iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Tu salva os humildes, mas abate os de olhos altivos. Meus amados, a leitura deste salmo é uma palavra exortativa, é um conselho bíblico para nós que confessamos o nome do Senhor, que fazemos parte da família divina e que estamos buscando o reino de Deus. E a nossa vida, nós que estamos aqui na terra, mas o nosso pensamento está nas mansões celestiais, nós devemos viver de maneira correta. Eu tenho dito que o cristão que se diz ser um cristão verdadeiro, os seus procedimentos, a sua maneira de ser, de agir, deve ser a mais correta possível, porque as pessoas estão nos olhando, nos observando. E além do mais, temos que ter uma consciência da justiça divina. Os olhos do Senhor contemplam a todos nós, e tudo o que acontece aqui na terra está sendo acompanhado pelo reino de Deus. E a nossa recompensa, ou boa ou má, depende de cada um de nós, depende daquilo que nós estamos fazendo ou praticando. O Salmo 18, versículo 20 diz assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Isso nos leva a uma responsabilidade pessoal daquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, praticando. Isso nos leva a uma responsabilidade, a pensar
e pensar várias vezes antes de falar alguma coisa que venha prejudicar alguém. Além do mais, as nossas ações, os nossos atos devem ser corrigidos por nós mesmos antes de serem praticados, porque isso ou conta positivamente para nós ou negativamente. E você que prega o Evangelho, você que está na igreja, você que louva a Deus, você que diz que é luz do mundo, sal da terra, olha, você tem uma responsabilidade maior do que aquele que não conhece a verdade. Então a nossa vida, a sua vida, a minha vida, tem que ser um espelho e tem que ser luz que brilha no meio da escuridão. E você é retribuído, você é recompensado conforme a sua própria justiça, aquilo que você tem feito ou deixado de fazer. Agora, conforme nós falamos na introdução do nosso comentário, nós que conhecemos as Escrituras, nós que temos o Espírito Santo que nos revela a verdade divina, devemos, acima de tudo, viver, o nosso procedimento, a nossa maneira de ser e de agir deve ser de acordo com os mandamentos do Senhor. E Deus, ele exige, ele pede, ele requer que nós guardemos os seus mandamentos. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 17, diz assim: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, bem como os seus testemunhos e os estatutos que ele vos ordenou. O que Deus, ele pede de cada um de nós é a nossa fidelidade. A desobediência não deve ter lugar na nossa vida. A rebeldia contra os mandamentos do Senhor não pode ocupar espaço no nosso coração e na nossa vida. A infidelidade jamais, porque Deus, ele está à procura dos fiéis da terra. Os seus olhos percorrem o planeta Terra justamente em busca destes que são fiéis aos seus mandamentos, aos seus estatutos. E jamais deve surgir no nosso pensamento, no nosso coração, nem a intenção de nos afastarmos do nosso Deus. A história de Israel é um exemplo para nós. Quando aquele povo buscava o seu Deus em fidelidade, quando aquele povo se dedicava ao seu Criador, então Deus abençoava os reis, os monarcas de Israel. Então os céus estavam abertos para a nação, a fim de mandar chuvas, mandar prosperidade, bem-estar para aquela nação. Mas quando eles, na sua desobediência, na sua rebeldia, eles deixavam, se apartavam do seu Deus, se afastavam do seu Deus, se desviavam dos propósitos de Deus, dos mandamentos do Senhor, então vinha o castigo. E não podemos nos apartar do nosso Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 6, traz o seguinte conselho: tu me deixaste, diz o Senhor, por isso a minha mão está contra ti, e serás castigado, já não posso te mostrar a minha compaixão. Por que muitas pessoas sofrem? E às vezes coloca a culpa em fulano, cicano ou beltrano, e tem aqueles que na sua dureza de coração coloca até a culpa em Deus. Eu estou passando isso ou aquilo porque Deus não me ama, porque Deus não gosta de mim. Olha, se você se afasta de Deus, vem as consequências. Está escrito, o profeta deixou o conselho. Foi o próprio Deus falando através do profeta Jeremias: tu te afastaste de mim, diz o Senhor, por isso a minha mão, a mão de Deus está contra ti, serás castigado, já não posso te mostrar a minha compaixão. Então, muitas pessoas, o pai de família, por exemplo, o bom pai de família, quando o seu filho erra, ele castiga, uns de uma maneira, outros de outras maneiras, mas de alguma maneira o pai que é um pai verdadeiro, que quer ver o bem do seu filho no seu futuro principalmente, de alguma maneira ele corrige, ele tenta corrigir o seu filho. Deus não é diferente. Quando nós agimos contrário à sua vontade, o seu plano na nossa vida, ele nos castiga, às vezes ele nos disciplina e ele permite que nós passemos situações a fim de que venhamos a aprender alguma lição na vida, a fim de obedecermos os seus mandamentos, a fim de fazermos a sua vontade. E o caminho da obediência para o cristão
deve ser prioridade. Jamais rebeldia, jamais se desviar dos caminhos do Senhor, mas os nossos passos, a nossa direção, deve ser o caminho da obediência. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. O que Deus quer, o que Deus pede, o que Deus exige de cada um de nós é obediência à sua palavra. Você está obedecendo a palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor? Você está nos caminhos benditos de Cristo Jesus, o Rei da Glória? E acima de tudo, Deus gosta da sinceridade do nosso coração. Filipenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: para que possais discernir as coisas certas, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Olha, o nosso coração para o ser humano, para o nosso semelhante, para o nosso próximo, é uma caixa preta, a linguagem de aviação, de aeronave, Mas para Deus o nosso coração é uma caixa aberta,